Olá, pessoal! Nessa aula, veremos algumas propriedades sobre os números inteiros. Uma delas tem a ver com a noção de divisores, né? Então, quando que nós dizemos que o número A é divisor de um número B? Bom, o número A vai ser um divisor de um número B se quando você pegar esse número B e dividir pelo número A, essa for uma divisão exata, ou seja, uma divisão com resto zero. Uma forma um pouco mais algébrica de expressar isso é a seguinte: o número A vai ser um divisor do número B se o número B puder ser escrito da forma A vezes algum número. Lembrando sempre que esse número que está aqui, obrigatoriamente, tem que ser o número inteiro. Tudo bem? Então, quando você ouve falar que o número 2 é um divisor do número 6, quer dizer que o número 6 pode ser escrito da forma duas vezes o número inteiro, que nesse caso vai ser o número 3. Quando você ouve falar que menos 1 é divisor do número 5, quer dizer que o 5 pode ser escrito da forma menos 1 vezes o número inteiro, que nesse caso vai ser menos 5. Tá? É exatamente esse o conceito de divisor. Bom, dado um número natural, como descobrir então o conjunto dos divisores desse número? Tá? Se você quiser, pense por enquanto nos divisores positivos. Tá? Os negativos são os mesmos números, só muda o sinal. Então, por exemplo, como fazer para obter o conjunto dos divisores do número 12? Uma das maneiras é você ir testando. Testa todos os números naturais, faz a divisão, mesmo que seja mental, e analisa qual dessas divisão vai dar um número exato. Por exemplo, 12 dá para dividir por 1, 12 dá para dividir por 2, 12 dá para dividir por 3, 12 dá para dividir por 4, 12 não dá para dividir por 5. Quando eu falo dá para dividir, quer dizer que a divisão tem que ser um número exato. Né? Bom, 12 dá para dividir por 6. Você pode até testar 12 por 7, por 8, por 9, por 10, por 11. Não vai dar divisão exata. Finalmente, 12 dá para dividir por 12. Esse é o conjunto de todos os divisores positivos do número 12. Tá? Então, uma forma de você obter o conjunto dos divisores é essa: você ir testando todos os números naturais de 1 em 1. Faça a divisão, mesmo que seja mental, tá? E você consegue analisar os divisores. Assim, você pode obter também, por exemplo, o conjunto dos divisores do número 18. Quer ver? Do número 18. 18 dá para dividir por 1, 18 dá para dividir por 2, 18 dá para dividir por 3, 18 não dá para dividir por 4, nem por 5, mas dá para dividir por 6. Por 7 por 8 não dá, mas dá para dividir por 9. E você pode testar também, viu? Para 10, para 11, para 12, para 13, 14, 15, 16 e 17. Nenhum deles são divisores. Finalmente, 18 dá para dividir por 18. Então, esse é o conjunto de todos os divisores positivos do número 18. Você reparou o seguinte? Quando eu te disse o conjunto dos divisores do 12 e do 18, existem alguns elementos em comum, não é? Por exemplo, o número 1 é um divisor comum do 12 e do 18. O número 2 também é um divisor comum. O número 3 também é um divisor comum. O número 6 também é um divisor comum. Então, você percebe que, dados os dois números, você sempre consegue obter o conjunto dos divisores comuns. Pelo menos o 1 sempre vai aparecer nesse conjunto, dos divisores comuns. Tá? Mas, às vezes, além do 1, aparecem outros divisores comuns também. O maior desses divisores comuns é chamado de MDC. É o máximo divisor comum. Então, nesse nosso exemplo, o maior divisor comum entre 12 e 18 é exatamente o número 6. É o maior número que consegue dividir esses dois simultaneamente. Tudo bem? Para calcular o MDC entre dois números, existem diversas maneiras. Uma delas, você acabou de ver agora. Você lista os divisores de um número, você lista os divisores do outro número e percebe quais são os divisores comuns até obter o máximo entre eles. Mas essa é uma forma um tanto trabalhosa. Tá? Vamos ver agora uma forma um pouco mais prática para se calcular o MDC de dois números. Tá? Então, nesse exemplo, ele pede calcular o MDC entre 12 e 18. Uma maneira um pouco mais rápida é a seguinte: você escreve o número 12 e o número 18 aqui e vamos analisar os divisores comuns. Primeiro, pensa para mim um divisor comum entre 12 e 18, ou seja, algum número que dê para dividir tanto 12 quanto 18. Por exemplo, 12 e 18 dá para dividir por 2.
Bom, 12 dividido por 2 vai dar 6 e 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora pensa a mesma coisa entre o 6 e o 9. Ou seja, você consegue arrumar algum número que consiga dividir tanto 6 quanto 9 ao mesmo tempo? Bom, 6 e 9, os dois números dá para dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3 no final. Bom, se quiser, pensa agora a mesma coisa, né? Algum número comum, né? Ou seja, um divisor comum entre 2 e 3. Bom, entre 2 e 3 não existe nenhum número. Alguns até falam assim, existe o número 1. Tudo bem, então pensa num divisor que não seja 1. Tá? Então você percebeu que além do 1, não existe nenhum outro divisor comum? Então quer dizer o seguinte, que o MDC entre 12 e 18 vai ser exatamente o produto desses números que apareceram aqui. No caso, 2 vezes 3 vai dar 6. Então o MDC entre 12 e 18 é o próprio número 6. Tá? Essa é uma forma de se obter o MDC de dois números sem precisar listar os divisores de cada um deles. Quer testar essa forma nesse outro exemplo? Como você calcular o MDC entre 75 e 100? Pensa da mesma maneira, tá? Você lista aqui os 75 e os 100 e vamos descobrir os divisores comuns entre eles. Por exemplo, 75 e 100 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Lembra que a ideia é arrumar um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. 75 dividido por 5 vai dar 15. 100 dividido por 5 vai dar 20. Bom, agora pense a mesma coisa. Você consegue arrumar um número que dê para dividir tanto 15 quanto 20? O 15 e 20 dá para dividir por 5 de novo. 15 dividido por 5 vai dar 3 e 20 dividido por 5 vai dar 4. Você percebe de novo que esses dois números você não consegue arrumar nenhum divisor comum entre eles? Só uma curiosidade, quando você cria dois números que você não consegue obter nenhum divisor comum entre eles, né, além do 1, esses números são chamados de números primos entre si. Então dizemos que o número 3 e 4 são primos entre si. Ou seja, o maior divisor comum entre esses dois números é o número 1. Tá? Então lembrando de novo que nesse caso o MDC vai ser o produto desses números que apareceram aqui. No caso 5 vezes 5, 25. Então o MDC entre 75 e 100 é o número 25.